A gente começa falando do Ceará porque para o jogo do segunda-feira, da próxima segunda-feira, próxima semana, o Ceará vai enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. O Ceará tem tempo suficiente para encontrar soluções. Por exemplo, o Ceará pode não ter de novo Pedro Raul no comando de ataque. O quebra-cabeça de Léo Condé para montar o Ceará, que pode não ter 3 peças muito importantes. Lucas Mugni ficou de fora dos últimos jogos por causa da coxa. Pedro Raul não jogou contra o Bahia por causa do quadril. A gente não sabe se ele joga ou não contra o São Paulo. E ainda tem o Ailon suspenso com 3 cartões amarelos. Jogo passado, já sem Pedro Raul, né? O Ailon jogou. Aí levou o 3º cartão amarelo e isso abre algumas opções. O garoto Luca, que voltou ao clube faz pouco tempo. O Guilherme, que já jogou algumas vezes no profissional. Vina, como um falso 9. E Pedro Henrique, possivelmente o mais cotado. Caso o Mugni fique à disposição, Condé ganha mais força ofensiva. Sem ele, o meio-campo mais provável é Dieguinho, Richardson e Lourenço. Daqui a pouco vai ter oportunidade aí novamente para o Guilherme, né? Dar os parabéns aí para a equipe de juniores que venceu a Copa do Nordeste. A gente está acompanhando, né? Hoje veio o Guilherme, veio o Gabriel para o jogo. O Guilherme já estava conosco aqui, né? Depois da Taça São Paulo, a gente já puxou. Daqui a pouco tem o Guilherme, o Luca daqui a pouco também vai ter sua oportunidade. É aquilo, forma-se um elenco, porque vai ser preciso em algum momento usar todas as peças. E Léo Condé vai ter que quebrar a cabeça para montar o melhor Ceará, que pode não ter 3 peças importantes à disposição. É isso aí, Léo Condé tentando arrumar esse quebra-cabeça, tem tempo suficiente, ganha bem para isso, né? Conhece os jogadores que estão no Ceará. E Renato Manso, Caio estão aqui comigo, ganham um pouco menos do que o técnico Léo Condé para a gente tentar discutir também sobre as possibilidades que tem um comandante alvinegro. Mesmo titular absoluto do ataque alvinegro e artilheiro do time na temporada, Pedro Raul viu a sua efetividade diminuir, né, após a pausa para o Mundial. Aqui a gente tem os números do Pedro Raul, mas assim, número não simplesmente mostra o que é um jogador. Às vezes ele é um facilitador de jogadas. Pedro Raul, até pela beleza dele, claro, ele tem que ser titular sempre, Renato. No Ceará ele tem que ser titular sempre. Se esse for o critério, ele tem que ser para a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Belíssimo Pedro Raul. São, antes do Mundial, 11 jogos, 6 gols. Depois do Mundial, 10 jogos e apenas 1 gol. E preciso considerar muitas coisas aí. Adversários, modelo de jogo, o próprio Ceará que começa a ser estudado pelos adversários também. Mas vocês que são comentaristas, eu queria que eu ouvisse vocês. Por que caiu tanto de rendimento, Caio, Pedro Raul? Falando em relação a números, já que a gente está discutindo números, né? Tem um fato óbvio, né, que foi logo no começo do campeonato, os times entenderam que o Ceará centralizava muito o jogo no Pedro Raul, tanto é que diminuiu, inclusive, as chances dele finalizar. Esse gol solitário aí, por exemplo, é um gol contra o Flamengo, numa cobrança de escanteio, que ele faz o gol, curiosamente, com a assistência do Mugni. Mas eu acho que é um jogador que ele agrega ao Ceará sim. Eu vejo muita gente reclamando que às vezes a bola bate na parede, não joga tão bem, mas é um cara que, principalmente nos jogos fora de casa, precisa não só ser municiado, mas ter um jogo associado mais forte. Mas principalmente quando a gente faz a radiografia, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre quais são as outras opções de momento para o Ceará para ter um 9, o Pedro Raul faz muita falta sim. Os números não descrevem exatamente a falta que ele faz em campo. O Pedro Raul é um jogador que no elenco do Ceará não tem substituto. É ponto, certo? Ele não tem um substituto. Então, assim, ruim com o Pedro Raul, é péssimo sem Pedro Raul. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que tem crise com o Pedro Raul? Eu vi críticas, não estou dizendo que ele é isento de crítica. Mas eu não acho que ele está mal ao ponto de ser tão questionado, sinceramente. Não, eu já vejo muita gente. Eu vou te falar. O Pedro Raul não faz mais gol. Ele tem 10 jogos pós-mundial, mas é exatamente a sequência que o Ceará pega e perde em casa. Então, para mim, é muito mais uma queda de rendimento em casa do Ceará como um todo do que com o Pedro Raul. Eu acho que é uma queda de produção, queda de criação. E aí, obviamente, afeta o cara que num time onde a premissa é marcar forte, sair em velocidade e aproveitar a transição, o Pedro Raul passa dos 90 minutos, ele passa 80 correndo atrás de zagueiro, volante, brigando, recompondo, reclamando com o juiz. Quando eu falo brigando, não é só brigando com os zagueiros, espaço. Mas briga também com a arbitragem, tá ali, perturba. Eu não acho que seja um caso de, o cara tá tendo chance e tá desperdiçando. Quais são as chances que o Pedro Raul perdeu? Quais foram os gols que o Pedro Raul simplesmente chegou? Gol de centroavante. Talvez a gente pode questionar
a cabeçada contra o Juventude. E ele tem uma finalização interessante contra o Vasco, que aí é mérito do Léo Jardim que Sim. defende uma Mas bola ele da entrada da área. Lá? Lá no Rio. Lá no Rio. Tá. Mas E se- aqui ele fez 2, né? Não, tô falando do jogo do retorno já. Mas a gente fala aqui, 11 jogos antes do Mundial. É exatamente uma sequência muito boa que o Ceará cria essa gordura no campeonato. Depois do Mundial, o Ceará perde pro Mirassol, o Ceará perde pro Atlético, perde pro Corinthians, o Ceará perde pro Juventude em casa. E jogos que ele não fez gol. Ele, que eu digo o Ceará, de maneira geral. Então, assim, acho que está mais condicionada a queda de rendimento do time como um todo do que com o Pedro Raul. E eu concordo 100% com você. O Ceará não tem nem perto um jogador que tenha a mesma qualidade do Pedro. Contra o Bahia, e aí isso pode se repetir diante do São Paulo, foi o Ailon, né? Não, o Ailon tá suspenso. Ah, rapaz, o Ailon tá suspenso. Ainda tem essa. O Ailon tá suspenso. Eu aposto, quer que eu diga logo? Ou eu guardo essa Não, opinião? agora, é porque eu tava, assim, Eu acho tinha que passado em branco a suspensão do Ailon. O Ailon tá suspenso, ele não joga. E As Pedro opções- Raul, pelo que o Danilo falou ontem na Também jogadeira tá Band fora. News, está fora. É quadril, né? Na verdade é um músculozinho, não tem um Na nomezinho... lombar, né? Na lombar. Subricu? Não, é um pouco mais pra cima. Ah, Faz isso. pois é. Mas vamos lá, é algo... Eu iria de Pedro Henrique. Aliás, eu acho que o Léo Condé vai de Pedro Henrique. Então ele não vai sem cara de referência, né? Sem cara de referência, porque mas se não tem. ele- Assim, se ele- não, mas ele vai ter colocar Guilherme. o Luca. Ele vai colocar Ele o tem Luca. quatro, em teoria, Não vai colocar. 4 opções. Teoria. Eu tô com o Renato. Sim. Conhecendo o Léo Condé, um jogo fora de casa, em que o Ceará vai jogar mais ainda na transição, vai ser PH. Vou ficar muito surpreso se não for PH. Que inclusive entrou em casa no segundo tempo contra o Bahia para fazer essa função. Mas em teoria ele tem 4 funções, né? PH, Luca, Guilherme ou até mesmo o Vina. O Vina a gente coloca porque é aquela coisa do que o nome dele chama atenção. É um cara que entrou bem no jogo passado. pode jogar nessa mas se função você também. pensa, hoje o titular do meio é o Lourenço. O Mugni é dúvida. Tu vai tirar o cara que pode substituir o Lourenço para jogar em outra função e perder a chance de mudar também? Até isso, quando você tem um elenco bem ajustadinho, uma ou outra peça com reposição, você tem que pensar. Porque se você coloca o Vina desde o início de centroavante, dificilmente, se você quiser mudar o andamento do seu meio, ele vai poder ser recuado porque ele vai estar desgastado durante o jogo. Então, esses detalhes que podem fazer a formação inicial do Ceará. Agora, o torcedor tá louco para ver o Luca, principalmente, jogar. É impressionante como a gente vê. E é aquela coisa, quem tá fora parece que é melhor do que realmente é. Então, ninguém viu o garoto jogar ainda de volta ao Ceará. Fica essa expectativa. Mas eu acho que é PH e não tem muito o que fazer. Você também, Renato? Eu acho que ele vai de PH. A substituição que ele faz contra o Bahia é um grande indicativo. O Vina não entra como um falso 9. Quem entra como cara mais referência é o Pedro Henrique. O Vina joga um pouco mais atrás. É dele que saem as jogadas mais perigosas da equipe do Ceará. Então, para mim, o Léo Condé, nesse sentido, ele é muito fácil de ser monitorado, de ser estudado. Dificilmente faz uma grande surpresa, uma grande mudança. Ele aposta muito nessa continuidade do trabalho, na continuidade das escolhas. Se o Ailon tivesse à disposição, seria o Ailon e o Pedro Henrique como opção. Mas sem o Ailon vai ser o Pedro Henrique. Até porque é um jogo de velocidade, um jogo de transição, um jogo... Até talvez case melhor com o jogo do Pedro Henrique mesmo. O Ceará vai puxar muito contra-ataque, o São Paulo deve vir para cima, tá no meio de tabela, precisa pontuar em casa, vem de uma derrota para o Santos. Então acredito que vai ser ele e que ele possa repetir o que ele fez no primeiro jogo, né? Esse golaço aí. O detalhe é o seguinte, é que o São Paulo joga nesse meio de semana contra a LDU. Amanhã. Amanhã. Só lá no alto. Não, né? não, é aqui. Ah, é aqui. Ah, ó, o jogo perdeu é no alto. alto, Já é verdade. perdeu no precisando morro, vai pra fazer- cá. Mas precisa reverter a situação E lá. o Crespo poupou praticamente todo o time contra o Santos. Todo mundo contra o Santos. Contra o Santos foi praticamente o time reserva do isso. São Paulo. Exato. Visando o jogo pela Copa Libertadores da Tá América. claro né? que a prioridade é a Libertadores. É o título que o São Paulo disputa ainda no campeonato, né? No ano, né? Ele não ele vai brasileiro disputar tá pelo fora. brasileiro, já foi eliminado da Copa do Brasil. O brasileiro no máximo, mas se ele não for na Libertadores, ele vai conseguir Ele tem uma que vaga, tentar né? uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O que faz falta do Pedro Raul também, falando em termos de São Paulo, que o São Paulo já está com 3 zagueiros. E às vezes ter essa referência para segurar pelo menos um dele atrapalha demais o time adversário. PH dificilmente vai fazer essa função, mas também não acredito que os outros 3 fizessem. Porque por mais que você vai jogar na transição, o São Paulo mantém sempre uma linha com 3 zagueiros desde que o Crespo chegou. Então é um desafio de como tornar o Ceará um time minimamente letal, encontrando um time que defende sempre pelo menos com a linha de 3.